muito charmoso, muito bonito e chama muita atenção. Aonde ele passa, ele chama atenção. Ele é um homem mais velho do que eu. Hoje eu tenho 42 anos, ele vai fazer 51, mas ele aparenta ser muito mais novo. É um cara ligado em esportes, cuida muito do físico, está sempre malhando. Eu o conheci num aplicativo de relacionamentos e quando eu vi as fotos dele, me chamaram muita atenção. E ele muito gentil, muito educado, muito charmoso, muito sedutor e me conquistou em minutos. A gente ficou conversando por horas, todos os dias. Na verdade, assim, eu já era bem mais velha que ele, né? Ele tem hoje 25, mas ele é muito bonito, assim. Eu tinha 37, eu tenho 40 anos já. Aí ele se interessou por mim, se conhecendo no trabalho, eu estava já há muito tempo sem namorar, já tive 5 namorados antes dele, né? Namoros tranquilos, assim, que a gente terminei por motivos diversos, assim, um foi morar longe, o outro não gostava, eu terminei, mas nada por briga, então já tinha não tinha nenhum, assim, nenhum trauma de namoro, assim, de brigas ou coisas assim. No início eu fiquei meio assim, porque ele era muito novo, mas aí ele foi, a gente começou ficando, vamos... Aí acabamos que com o tempo a gente foi ficando assim, foi muito assim devagar, fomos ficando, cada vez ficando mais sério, mais sério, mais sério e tal. E muita gente fala que no relacionamento abusivo o cara começa a te conquistar, ser muito fofo no início. Comigo não foi muito assim não, ele foi normal. E ele mostrou algumas coisas assim estranhas desde o início, assim. Eles foram casados por 17 anos. Assim que minha mãe se separou do meu pai, eu era muito novinha, ela começou a namorar com ele e um tempo depois eles já foram morar juntos. E eu sempre gostei dele, mas não como marido da minha mãe. Eu gostava dele como pessoa, porque como marido da minha mãe ele era péssimo. Não tratava bem, só xingava, só gritava, fazia escândalo dentro de casa. E isso foi perpetuando, né? Pelos anos, meus irmãos nasceram e a mesma agressão verbal que ele fazia com a minha mãe, ele fazia também com os meus irmãos e por muitas vezes ele tentou fazer comigo, mas eu nunca abaixei a cabeça para ele, então por muitas vezes a gente batia de frente, eu por defender a minha mãe também, porque eu via coisas que não me agradavam e eu sempre defendi minha mãe, porque eu não achava justo ela passar pelo que ela passava. Ele não queria que eu trabalhasse, ele me ligava 50, 60, 70 vezes por dia. E ele exigia que eu fizesse chamadas de vídeo. Eu não podia mais entrar no meu WhatsApp, porque se eu ficasse online eu tinha que mandar print para ele para dizer com quem eu estava falando. E se ele desconfiasse de qualquer uma daquelas pessoas, eu tinha que mandar a conversa para ele. Eu vivia com medo, sabe, de fazer qualquer coisa que fosse desagradar ele, porque nunca estava satisfeito, sabe? E eu comecei a me anular mesmo, total, assim. Quando eu falei para vocês que eu sentava numa mesa e conversava com ele, nada que eu falava para ele, qualquer assunto, ele nunca considerava a minha opinião, eu parei de dar opinião. Ele sentava, eu falava, eu ficava assim, é isso mesmo.
Aí eu ficava pensando, cara, como é que eu vou casar, me juntar com uma pessoa que eu não consigo nem conversar, sabe? Por diversas vezes eu vi aquele vai e volta de casal. E quando ela resolvia terminar, ele mudava da água para o vinho muito rápido. Ele era uma pessoa muito ruim, mas quando ela se separava, ele era um anjo. Aí ele começava a fazer as coisas dentro de casa para agradar. Toda hora ficava ligando, falando que estava com saudade, que amava, que isso, que aquilo. Então, não tinha ameaça. Ela sabia que se um dia ela terminasse com ele nunca deixaria ela em paz. Muitas vezes, quando ele me agredia, ele me pegava pelos braços com muita força, cravando as unhas no meu braço, ou no meu antebraço, nas minhas mãos. Eu tenho algumas marcas, porque sangrava e tal. Eu sou muito branca, então fica realmente marcado. Tem algumas marcas que eu escondia, sempre com um band-aid, dizia que tinha me queimado na cozinha. Outra coisa que ele fazia muito era me pegar por aqui. Ele sempre queria me trazer para perto dele. Como eu falei que ele pisava no meu pé, ele também me segurava muito por aqui e me puxava. E me pegava pelos cabelos. Como eu falei, ele não me dava tapa, ele não me dava soco, mas ele me sacudia, ele pegava pelo cabelo e puxava. Eu tinha muita dor no pescoço e tem até hoje, muita dor. Todo final de semana era briga, briga, briga. Eu comecei a ficar muito desanimada com o namoro. Ele começou a ficar muito ciumento, começou a me stalkear muito. Uma vez eu adicionei um amigo no Instagram lá do trabalho e em 2 minutos ele me ligou perguntando quem era. 2 minutos. Tinha medo de falar com as pessoas. Eu deletava as conversas no meu WhatsApp, conversas com amigos, porque eu tinha medo dele ver. Tipo assim, era uma prisão, era horrível, sabe? Até que o dia que veio a primeira agressão, né? Na cara, né? Ele me agrediu. Quando a gente saiu da barca, ele reclamou que estava muito quente. Ah, tá muito quente. Eu falei, aí vamos de VLT, né, até o trabalho. Eu falei, fulano, 15 minutos a gente chega a pé. Por que a gente vai de VLT? Aí ele já amarrou a cara. Eu, ferrou. Quando eu cheguei em direção a ele, assim, tentando, vamos então. Ele pegou o suor da mão dele, fez assim, esfregou na minha cara, assim, fez assim, né? Esfregou mesmo, com violência na minha cara. Aí eu fiz assim, aí as pessoas ficaram olhando assim, eu comecei, aí ele quis ir embora, eu comecei a puxar ele pelo braço, por que você fez isso? O que aconteceu? Por que você tá fazendo isso comigo? Não sei o que, ele me larga, me larga, me larga. Aí teve uma hora que ele fez me larga assim, a mochila dele bateu na minha cara, meu óculos voou longe, aí pronto, comecei a chorar. Aí chegou o guarda municipal, os camelôs que estavam ali, as pessoas começaram a vir me acudir. Aí uma moça até falou, eu vi você agredindo ela lá de baixo, eu vi tudo. Mas a agressão física eu só presenciei uma vez, não foi dentro de casa, foi na rua. Que foi logo depois dessa agressão física que a minha mãe se separou dele. Eles terminaram logo depois da agressão. Aí ele hackeou o Facebook dela e descobriu que ela estava começando a conversar com outra pessoa. E também fez um Facebook fake, se passando por um homossexual, querendo ser amiga dela e querendo dar em cima do ex-marido dela. E ela, muito inocente, começou a contar tudo que estava se passando na vida dela. E ele descobriu também, através depois de hackear o Facebook dela, que ela estava começando a conversar com outra pessoa. Ele foi no apartamento. Ele contou tudo
pra minha mãe que o Facebook fake, o fake era ele, que ele hackeou o Facebook dela, que ele já estava sabendo de tudo. E minha mãe se irritou. Foi pra cima dele para brigar com ele, porque ele não tinha direito de fazer aquilo, porque ela era solteira, ela podia estar com quem ela quisesse. Só que ele se irritou, porque ele não esperava essa situação, essa reação dela. Ele pegou, quando ela foi pra cima dele, ele pegou um carregador de telefone e enrolou no pescoço dela. Sufocando. Quando ele viu que ela já estava colocando muito sangue para fora, ele soltou o fio e deferiu várias facadas. Na frente, nas costas, no pescoço. E montou uma cena, como se alguém tivesse invadido o apartamento e matado a pessoa errada. E deixou o apartamento naquele estado, que tinha sangue para tudo quanto era lado. Minha mãe jogada no corredor. Ele se lavou e foi embora. Ele foi julgado em fevereiro desse ano. Ele pegou 30 anos. Depois de 45 dias, a gente começou a conversar novamente. E a gente se encontrou. E eu não estou mais conseguindo segurar. Eu estou abrindo a guarda e eu estou pensando em voltar para ele. Mas é uma coisa que eu não consigo dominar ainda. É muito difícil, porque eu sei que está errado, eu sei que eu não posso. E ele já me deu, depois desses dias de contato, da gente ter se encontrado novamente, ele já me deu todas as provas de que ele não vai mudar, mas eu não consigo ficar longe dele. É bem complicado, é bem sofrido. Me afastei dele 2 meses, depois eu confesso que eu procurei ele de novo, que eu fiquei meio com saudade, assim. Aí procurei, voltou em maio, agora, né, 2019. Só que eu ficava assim, vamos voltar, mas acho que eu tava já meio traumatizada, assim, vamos ficar só saindo por fora, eu não quero que você vá na minha casa. Aí até que eu terminei de vez mesmo, mas aí eu terminei até pelo WhatsApp, não quis nem terminar pessoalmente porque fiquei com medo, não vou mentir não, fiquei com medo. Em resumo, eu não estou mal, mas eu penso nele o tempo todo, mas eu penso das coisas ruins que ele fez, não penso nele com saudade, sabe? Eu penso tudo, o tempo todo eu tô pensando numa coisa que ele fez, assim, volta e meia eu lembro uma coisa ruim que ele fez. Quando uma mulher é assassinada, também tem sangue nas suas mãos. Porque você não fez nada.